Oi, gente! Hoje a receitinha é bolo de cerveja preta. A história desse bolo é a seguinte: uma amiga me falou assim: você já tem lá no seu canal bolo de cerveja preta? Eu falei: não tenho, nunca nem comi esse bolo. Ela falou: você tem que experimentar, é uma delícia, é o meu preferido. Sempre que eu vou fazer alguma festinha aqui, que eu quero fazer um bolinho recheado bem gostoso, diferente, eu uso esta receita. E ela me deu a receita do bolo. Eu falei: eu vou testar para ver, né? Antes de colocar no canal, eu vou fazer esse bolo, vou experimentar para eu ver se é tudo isso que ela tá falando mesmo. E não é que era. O bolo é uma delícia, um bolo diferente. Também passou a ser um dos meus preferidos. Eu adorei, adorei, adorei. A característica desse bolo é ser bem molhada. É um bolo bem molhadinho, bem molhadão mesmo, na verdade. É muito gostoso, vocês têm que experimentar essa receita. Tenho certeza que vocês vão colocar essa receita nas preferidas de vocês. É um bolo de chocolate e eu fiz, adorei, amei. E aí outro dia eu falei: eu vou fazer aquele bolinho de cerveja preta e vou colocar aqui no canal, porque as pessoas precisam conhecer essa receita. Espero que vocês experimentem, pelo menos para dizer para mim se não é verdade que esse bolo é super molhadinho e tem um gostinho assim diferente, que é o gostinho da cerveja, mas as pessoas não identificam o que é. Pode até te perguntar: o que tem de diferente nesse bolo? É a cerveja. É muito gostoso mesmo. Raramente eu faço introduções aqui nas receitas, mas eu achei que esse bolo merecia, porque esse bolo é maravilhoso. Então, a receitinha de hoje é bolo de cerveja preta. 235 ml de cerveja preta. Aqui eu tenho meia xícara de cacau em pó, meia xícara bem cheia mesmo, ou meia xícara, então 65 gramas. 230 gramas de manteiga, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 230 gramas, 2 ovos, 1 colher de sopa de bicarbonato e 1 colher de chá de fermento em pó que está misturado aqui. Um iogurte grego. Vou colocar aqui uma panelinha no fogo, vou acrescentar a cerveja preta, vou colocar também a manteiga e vou deixar a manteiga derreter e a cerveja começar a ferver. Quando começar a ferver, eu vou desligar o fogo e acrescentar o cacau em pó e misturar bem até o cacau também se dissolver aqui nessa cerveja quente com a manteiga derretida dentro. Desliguei o fogo, coloquei o cacau. Agora eu vou mexer até o cacau se dissolver bem aqui. Aqui eu tenho a cerveja preta, a manteiga e o cacau que eu derreti aqui no fogo. Esquentei a manteiga com a cerveja, depois coloquei o cacau. Agora eu vou mexer até o cacau se dissolver. Na tigela da batedeira eu vou colocar os ovos e o açúcar. Vou bater o açúcar com as gemas até ficar um creme fofo, esbranquiçado. Depois eu vou acrescentar aqui a mistura de cacau com cerveja e manteiga e vou bater bem. Tirei aqui a minha tigela da batedeira, vou misturar aqui o meu bicarbonato com o meu fermento aqui na minha farinha de trigo e vou peneirar aqui com essa minha mistura da batedeira. Com uma espátula eu vou envolver aqui os meus ingredientes secos na minha mistura de chocolate. Vou acrescentar aqui um potinho de iogurte grego.
esse iogurte que vai agir com o bicarbonato e fazer com que o bolo fique bem molhadinho. A acidez do iogurte junto com o bicarbonato vai tornar a massa desse bolo super molhadinha. Eu tenho uma assadeira de 22 centímetros untada com manteiga e polvilhada com cacau em pó. Eu vou colocar a minha massa do bolo aqui nesta assadeira. Vou levar o bolo ao forno a 180 graus por mais ou menos uns 35 minutos. Quando ele sair do forno, eu falo quanto tempo ele levou para ficar assado no meu forno. Meu bolo já assou, já tirei ele do forno. Ficou no forno 40 minutos, já assou, agora eu vou deixar esfriar e vou desenformar. Desenformei o meu bolo, vou cortar ele no meio para depois eu rechear ele, vou reservar aqui e vou fazer um recheio e uma cobertura para o meu bolo de cerveja preta. Nesta panela aqui, uma lata de leite condensado, que eu vou fazer o recheio do bolo. Vou colocar aqui junto com o meu leite condensado 1/4 de xícara bem cheia de amido de milho. Misturar muito bem. Acrescentar agora meio litro de leite. Vou misturar tudo muito bem. Já misturei tudo muito bem. Agora eu vou levar o meu creme aqui no fogo e vou mexer sem parar de mexer até ele ferver. Depois que ele ferver, eu vou deixar ele cozinhar 2 minutinhos, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela. Vou cozinhar e já mostro para vocês. Já ferveu por 2 minutos, agora eu vou desligar o fogo e vou cobrir aqui o meu recheio com filme plástico e vou deixar esfriar. Aqui nessa vasilhinha de vidro, eu vou colocar aqui 200 gramas de chocolate meio amargo e vou colocar mais 200 gramas de chocolate ao leite e vou levar ao micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos. De 30 em 30 segundos, demorou 1 minuto e meio para derreter. Agora eu vou tirar a película plástica aqui do meu creme e vou misturar o chocolate com o creme. Vou misturar bem e vou rechear o meu bolo com metade desse creme. Recheei o bolo com metade do creme. Agora eu vou levar o bolo na geladeira por 2 horas e vou levar também a metade do creme na geladeira por 2 horas. Depois eu vou fazer a cobertura do bolo com esse creme geladinho. 2 horas depois eu tirei o meu bolo e aquela metade do creme que eu tinha deixado já aqui na manga de confeitar na geladeira. E vou fazer com o bico pitanga essas pitanguinhas aqui em cima do meu bolo. Eu deixei o creme na geladeira e o bolo para eles ficarem, para o creme ficar mais firminho para eu poder conseguir fazer essas pitangas aqui.
Quem não quiser fazer pitanga, só for cobrir o bolo com creme, não precisa deixar na geladeira. E é importante dizer que esse bolo, depois de pronto, depois de já recheado e coberto, ele tem que ficar fora da geladeira para manter a umidade, porque ele vai bastante cacau e se ele ficar na geladeira, ele vai ficar um bolo mais seco, porque ele é super molhadinho, tão molhadinho que nem precisa molhar o bolo para poder rechear. O recheio ele é molinho, tem que deixar ele na geladeira por no mínimo 2 horas para ele firmar um pouquinho, para o chocolate ficar um pouquinho mais durinho, se quiser fazer essas pitanguinhas. Se não quiser, só cobrir o bolo assim por cima, pode cobrir as laterais também, se vocês quiserem. Eu quero deixar o meu bolo assim, que eu acho ele muito bonito. Então eu quero deixar essa parte aqui mesmo sem cobertura. Bolinho já coberto e super recheadinho. Agora eu vou cortar para vocês verem como que ele é por dentro. Recheadinho, super cremoso, bolo super molhadinho, uma delícia com aquele gostinho especial que eu falei para vocês que as pessoas não identificam o que é. Vocês não vão se arrepender se fizerem esse bolo, é muito bom mesmo. Beijinho para todo mundo, obrigada, fiquem com Deus.